Bem-vindo ao nosso canal Palavras e Orações. Todos nós enfrentamos batalhas espirituais, e se desejamos a vitória nesta guerra contra o inimigo, é crucial entender suas capacidades. Você já se perguntou do que Satanás é verdadeiramente capaz de fazer? Portanto, preste muita atenção à mensagem de hoje, pois isso impactará grandemente as batalhas espirituais que você enfrenta diariamente. Você quer saber os limites do poder de Satanás e como isso afeta as batalhas espirituais? No vídeo de hoje, apresentaremos 5 coisas da Bíblia que Satanás é incapaz de fazer. No final, você estará confiante de que, se permanecer firme em sua fé com Deus, o diabo será incapaz de derrotar ou destruir você. É importante reconhecer que as pessoas frequentemente enfatizam o poder e a influência do inimigo, criando a impressão de que ele supera Jesus em força. Enquanto Satanás possui poder, ele é limitado porque Deus está no controle. O diabo só pode agir dentro dos limites permitidos pelo Senhor. Antes de vermos os 5 pontos, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isto é muito importante para levar a mensagem de Deus a mais pessoas. 1. Satanás não pode tentar você sem a permissão de Deus. Permita-me ler um trecho conhecido de Mateus que ilustra que Jesus, conduzido pelo Espírito, entrou no deserto para ser tentado pelo diabo após jejuar por 40 dias e 40 noites. O diabo se aproximou dele quando estava com fome e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus foi ao deserto para passar um tempo solitário com seu pai e se preparar para seu ministério de 3 anos e meio. No final de seu jejum de 40 dias, quem aparece para tentá-lo? Satanás, o diabo. O diabo queria que Jesus satisfizesse sua fome, um desejo natural da carne naquele momento, transformando pedras em pão. No entanto, Cristo resistiu porque entendeu que tal ação demonstraria falta de confiança no Pai. Da mesma forma, hoje o diabo continua a nos tentar. No entanto, como mencionei anteriormente, ele só pode fazer isso com a permissão de Deus, e Deus concede permissão apenas quando sabe que temos a capacidade de resistir. Vamos examinar o que a Bíblia afirma. Ela afirma que nenhuma tentação nos sobreveio que não seja comum à humanidade. Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Além disso, quando enfrentamos a tentação, o Senhor nos dará um meio de suportá-la. 2. Satanás não pode ler nossas mentes. Este é um equívoco comum entre os cristãos, levando ao medo e até mesmo à depressão. No entanto, é importante reconhecer que, independentemente de quão observador e atento o inimigo possa ser, ele não tem a capacidade de ler nossos pensamentos. O livro dos Reis enfatiza que apenas Deus, que reside no céu, possui o conhecimento de nossos corações. Ele sozinho compreende o funcionamento interno da mente humana, incluindo nossos pensamentos mais íntimos. Durante o ministério terreno de Jesus, ele demonstrou a capacidade de perceber os pensamentos das pessoas em várias instâncias, discernindo suas intenções. Jesus até sabia que Judas o trairia com um beijo. Nos dias de hoje, Jesus continua a examinar os pensamentos e desejos de nossos corações, apesar da incapacidade do diabo de ler nossas mentes. Não devemos, no entanto, ficar complacentes. O inimigo tem estudado o comportamento humano desde os tempos de Adão e Eva, e está bem familiarizado com como cada indivíduo tende a responder em diferentes situações. Ele entende nossa natureza pecaminosa e pode antecipar se estamos à beira de sucumbir à tentação ou de tomar decisões ruins. É por isso que a Bíblia o compara a um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Portanto, é crucial permanecer vigilante. 3. Satanás não pode nos obrigar a pecar. Outro aspecto que Satanás não tem a capacidade de fazer é nos forçar a cometer pecados. Vamos nos referir ao trecho em Tiago, que afirma que, quando somos tentados, não devemos atribuir isso a Deus, pois ele não pode ser tentado pelo mal, nem tenta ninguém. A tentação surge quando somos atraídos por nossos próprios desejos malignos e seduzidos. Quando o desejo toma conta, ele dá a luz ao pecado, e quando o pecado atinge seu auge, leva à morte. Este trecho revela que a tentação surge de nossos desejos pecaminosos. No entanto, é essencial entender que ser tentado não é inerentemente pecaminoso. O pecado ocorre quando cedemos à tentação e nos envolvemos em ações desaprovadas por Deus. Embora Satanás possa influenciar os pensamentos e corações das pessoas que não se renderam completamente a Jesus, como cristãos vivendo sob a graça de Deus, não podemos ser coagidos pelo inimigo a pecar.
4. Satanás não pode fazer você sofrer sem a permissão de Deus. Você se lembra da história de Jó? A Bíblia relata que Jó era um homem de integridade, que temia a Deus e se desviava do mal. Deus mesmo afirmou que Jó era a pessoa mais justa e íntegra na terra em seu tempo. Um dia, houve uma reunião nos céus, e os anjos de Deus se apresentaram diante do Senhor. Entre eles estava Satanás, que afirmou que havia estado observando Jó e pediu permissão para trazer sofrimento à vida dele, alegando que a fidelidade de Jó era apenas devido à sua riqueza e bênçãos. Deus concedeu permissão a Satanás para testar Jó, permitindo que ele afetasse tudo o que Jó possuía, exceto sua vida. Observem que o demônio estava no céu com a permissão de Deus. Embora Satanás seja um anjo caído, ele ainda é um anjo, por isso foi convocado aos céus. Além disso, o Senhor queria Satanás presente para induzi-lo a tentar Jó. Com o consentimento de Deus, Jó perdeu seu gado. Seus servos foram mortos. Tragicamente, todos os filhos de Jó, que estavam reunidos na casa de um de seus irmãos, pereceram quando um vento poderoso derrubou a casa sobre eles. Apesar dessas perdas devastadoras, Jó permaneceu firme em sua fé. Eventualmente, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido e o abençoou em dobro. No entanto, é crucial compreender que o inimigo não pode infligir dor e sofrimento sobre nós sem a permissão de Deus. Portanto, quando as circunstâncias não seguem como esperado e você se vê enfrentando adversidades, lembre-se de que o Senhor está no controle da situação. Compreenda que suas lágrimas terão um fim designado. Assim como Jó, mesmo em meio aos momentos mais sombrios de sua vida, não pare de louvar e adorar o Senhor. Jó nunca vacilou em sua crença no poder e na bondade de Deus, apesar de experimentar destruição interna e externa. 5. Satanás não pode impedir sua salvação. Quando Pedro estava em uma jornada missionária, ele proclamou aos sacerdotes do templo e ao povo de Israel que é por meio de Jesus Cristo de Nazaré, a quem eles haviam crucificado, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, que se encontra a cura e a salvação. Pedro enfatizou que Jesus, a quem os israelitas rejeitaram, tornou-se a pedra angular, e não há outro nome debaixo do céu pelo qual a humanidade possa ser salva. Naquele momento, Pedro foi movido pelo Espírito Santo para demonstrar aos judeus que somente Cristo tem o poder de salvar. É importante que você compreenda essa verdade. Assim como Satanás não pode nos salvar ou conceder vida eterna, ele também não pode nos impedir de receber a salvação. Apenas nós podemos permitir que isso aconteça quando nos afastamos de Deus. Portanto, não seja enganado por aqueles que afirmam que todos os caminhos levam a Deus e que todos serão eventualmente salvos. Jesus sozinho é o caminho, a verdade e a vida. Queremos que você entenda que, não importa o quão desafiador seja o momento pelo qual esteja passando e apesar dos sussurros de dúvida do diabo sugerindo que Deus não existe ou que não se importa com você, não perca sua fé no Senhor. Ele é o único que nunca o abandonará e já demonstrou seu imenso amor ao enviar Jesus para morrer na cruz em seu lugar. Não importa quanto poder Satanás possa ter sobre a terra e sua capacidade de causar dano à humanidade, ele é completamente limitado e não pode prejudicar aqueles que são nascidos de Deus, porque o Senhor os protege. Portanto, meu querido irmão e irmã, permaneça firme nos caminhos do Senhor, obedeça a sua palavra e ore diariamente. Ao fazer isso, o inimigo nunca terá poder sobre sua vida. Se você achou esta mensagem significativa, encorajo você a compartilhá-la com seus amigos e familiares. Estarei aqui no próximo vídeo. Inscreva-se no canal e clique em like. Se quiser saber de alguma história bíblica, escreva nos comentários. Que Deus o abençoe.